Release the Kraken. Release the Kraken. Eu queria falar de criaturas místicas, né? O Vermelho falou aí do crocodilo, que é o bicho, né? Mas eu acho que tem essa característica muito interessante. Eu coloquei essa imagem aí, porque eu adoro como qualquer mapa antigo, e aí se você o mapinha que o Vermelho mostrou da ilha dele ele tinha, o mapa que eu fiz de Bloomshin Oficial tem também, um desenhozinho de criaturas místicas, serpentes marinhas, dragões, coisas, leviatãs, krakens e tal, porque isso era característico. Qualquer mapa antigo tem serpentes desenhadas, espalhadas. Porque o oceano é um local dramaticamente desconhecido, cara. Era só água e mais água, tanto você consegue ver, entendeu? Então, assim, o cara tá parado lá na costa, na Idade Antiga, ou na Idade Média, que o cara que ainda não estão navegando, o cara tá sentado ali na costa, do nada ele olha lá no oceano, ele vê uma movimentação e aí ele vê um bicho. O maior bicho que ele já viu na vida dele, com uns 20 metros de comprimento, dando um pulo na água e caindo de volta, ou então jorrando ar numa corrente forte da cabeça dele, a partir de um buraco na cabeça dele, e sumindo. Ele não sabe o que é esse bicho. Na cabeça, não tem nenhum bicho da Terra que ele já tenha visto na vida dele que pareça com aquilo. Se o cara tiver visto um elefante, que é um bicho enorme, ele tem 5 metros de largura. Inclusive, se eu puder fazer um adendo, Marcelo, existe uma lenda regional, no canto da Europa lá, de um dragão, que um cara matou o dragão, etc, etc, etc. E os historiadores estavam investigando porque tinham relatos de terem os restos do dragão. E os caras passaram lá uns 2, 3 anos pesquisando e acharam os restos do dragão. Eram costelas de baleia. E eles achavam que era o dragão. Assim como tem gente que acredita que parte das lendas dos dragões sejam derivadas de fósseis de dinossauros, existe, e no D&D são animais que são considerados submarinos, os dragões também. A maior parte dos dragões são anfíbios, conseguem mergulhar, entendeu? Então, assim, existe uma lógica nisso. E, pô, o cara vê aquele bicho lá, ele vai desenhar aquilo no mapa, ele vai alertar falando, olha, tem bicho perigoso no meio do oceano, esse bicho jorra água pelo buraco na cabeça, esse bicho tem uma boca enorme que cabe um barco inteiro. É óbvio que você vai criar uma mitologia e um folclore associado a isso. Entendeu? E, porra, cara, com todo motivo. Tem uma coisa que eu não sou o Otávio, que tem talassofobia, mas tem uma coisa que me apavora profundamente na internet, é vídeo de gente andando em caiaque, fazendo sup, e aí passa uma baleia do lado, passa uma baleia ali perto, e você tem a dimensão do que é aquele bicho. Você fala, caralho, se esse bicho abrir a boca no lugar errado, ele mata. Se ele der um pulo perto ali, só a movimentação de água é suficiente pra causar perigo. Então, assim, é pra ter um bicho assustador mesmo. É natural que esses caras imaginassem, vissem essas criaturas como místicas ou como mágicas. Então, eu acho que isso é uma coisa muito legal pra você aproveitar no RPG, cara. Você tava falando aí do cachalote, a vocalização de um cachalote é suficiente pra matar uma pessoa. Porque é um barulho extremamente alto. Então, assim, se você pensa só nas características fisiológicas dos bichos que existem, você consegue criar vários bichos mitológicos ou místicos ou mágicos no seu RPG, que são basicamente isso. E você pode simplesmente fazer as adaptações. Os tubarões, eles podem realmente ser gigantes no seu cenário de RPG. Tipo, um tubarão pode ser um megalodonte. Você pode aproveitar e ter ictiossauro circulando. As serpentes gigantes lá, o monstro do Lago Ness pode ser real no lago do seu cenário. O Marcelo tá falando sobre o pináculo da evolução, que é o crocodilo. O tubarão, ele também é o mesmo desde o megalodon lá, desde a idade dos dinossauros, porque ele também é o ápice da desenvolvimento. Ele é tipo, um predador perfeito no ambiente onde ele vive. Então Exatamente. Ele é muito fodido. E essas criaturas, elas continuam alimentando isso, né? A lenda do Kraken, existem polvos gigantes, existem polvos lá de 20 metros de comprimento. Então faz sentido, você pode transformar essas lendas em realidade no seu cenário, entendeu? Essa é a questão. E eu acho que tem um aspecto interessante porque as criaturas místicas, as criaturas de oceano, elas são muito melhor adaptadas ao bioma. É diferente de você ir numa montanha. Você tá fazendo uma aventura do seu RPG e os caras estão no ambiente ártico. E eles vão enfrentar um Yeti. A adaptação que eles precisam para o ambiente já independe do Yeti. Enfrentar o Yeti é irrelevante. Os caras já estão sofrendo com frio. O Yeti não tem um ganho, entende? Em relação a eles, pro combate. Às vezes a criatura de montanha pode ter, mas a criatura de deserto também não tem. Na água não, cara. Você cair na água para enfrentar um tubarão, o tubarão é mais adaptado, muito melhor adaptado àquele ambiente do que você. Você está em uma desvantagem maior. E isso é natural. É aquilo que a gente falou, o oceano é hostil. Então, assim, você pensa em termos de regras de RPG, o nível de desafio de um tubarão gigante é o mesmo nível de desafio de um triceratops. Só que, cara, você vai enfrentar um triceratops em terra, é muito mais tranquilo. Você bota uma espada na mão do guerreiro e ele vai brigar tranquilo com o triceratops. Agora, enfrentar um triceratops na água é muito mais fácil.
É muito mais fácil. O Triceratops tem ainda mais desvantagem. Se você jogar esse mesmo guerreiro com espada que tá enfrentando o Triceratops sem grande dificuldade, fazendo pleno uso de suas capacidades, com essa mesma espadinha na água pra enfrentar um tubarão, ele tá fudido. Todos os ataques dele têm desvantagem. Só pra mover ele tem que fazer teste. O tubarão tem vantagem em fazer os ataques. A partir do momento que o cara sangrou, o tubarão tem vantagem pra todos os ataques. Aí o mestre quer ser mal e fala, cara, você tá brigando num oceano que é particularmente escuro. Você não consegue ver o tubarão. Todos os ataques dele são feitos de surpresa, porque na hora que ele se aproxima, você não consegue saber de onde ele tá vindo. Porque a água é escura e o tubarão tem visão no escuro e você não. Então, assim, o que eu tô sugerindo? Quando você pensar matar os personagens. Quando você pensar no seu cenário, lembra dessa mística que existe no oceano ou que existe no rio. Quantas criaturas folclóricas existem nos rios? Né? Folclore brasileiro. Tá aí a Yara, tá aí o Boto, tá aí um monte de folclores derivados desses corpos aquáticos que você pode usar para enriquecer o seu cenário. Se você quiser criar uma lenda própria, você pode. Se você quiser adaptar uma lenda que existe, você pode também. Você tá cheio aí de coisas, e você pode fazer com que no seu cenário esse folclore também seja folclórico. Você pode ter uma criatura que só é relatada em lendas, e que é relatada por sobreviventes que ficaram loucos, e que ninguém sabe se são reais ou não, até você resolver montar uma party e falar, a gente vai até esse lugar para descobrir se é verdade. E chegar lá e é verdade, realmente é uma serpente marinha anciã, realmente é uma tartaruga que tem uma ilha nas costas. E essas coisas existem. Então, assim, dá para você fazer com que a mística do mundo real relacionada ao oceano se reflita no seu cenário. De forma aberta, explícita, ou de forma lendária também. Isso falando das besta-fera, mas ainda tem outras criaturas um pouco menos bestiais, também podem ou não ser tão perigosas quanto, tipo sereia. Sereia no conto Jazão ali, ou na Odisseia, é aquele bichão que te chama pra ilha pra você bater e naufragar. Te seduz, né? Tem alguns filmes de terror aí que eu já vi também, que são uma sereia assassina aí também, uma sereia piranha, no sentido de carnívora. Não pode acusar, cara, pô. As Eirinias ali também, né, que é aquela divindade grega ali, que era a deusa do mal. Tem até aquela outra, o Marcelo comentou já no Verde Corpo, tinha um paladino, que era o dos Seychelles das Profundezas, né? E o Seychelles tem uma irmã, né? Que é a versão maligna do Seychelles, eu esqueci o nome dela. Uhum. Que é tipo assim, a deusa do mal da água. Então é tudo. Você pode criar ali do mesmo jeito que existem sereias que são aliadas dos humanos, pode ter as sereias que são revoltadas contra elas. Agora a gente tava falando do namoro ali, ou daquele turbilhão criado por eles para poder afundar e mostrar tipo, a superioridade dos subaquáticos em relação aos terrenos. Pode rolar ali uma guerra civil. Seu áudio tá ruim, Jesus. Você cortou seu áudio. Mas enfim, sereias podem ser também fonte de história, tanto... Não estamos te ouvindo, cara. Seu áudio tá cagado. Tá, e parece que é conexão, porque ele tá falhando. Curiosamente, meu Discord tá com 16 ms. O meu que tá com 5.000 ms desde o começo, não teve absolutamente nenhum problema. Eu tô achando que o problema do Discord tá sendo de verificar esses negócios. Ele existe. Não, na verdade eu descobri qual era o problema. Eu tava chutando o cabo do microfone e tava tirando ele da conexão. Era problema de BIOS. Problema de BIOS. Então, eu tava resumindo novamente o que eu tava falando e foi cortando, porque eu tava chutando o cabo. Podem existir sereias tanto simpáticas aos humanos quanto antipáticas aos humanos e rolar uma guerra civil e os seus jogadores estarem no meio dessa guerra para se decidir se serão ajudados ou serão prejudicados por por esses núcleos de habitantes submarinos. Adivinhou o meu plot. Não adivinhou, não. Só aconteceu uma vez, pra quem não sabe, a gente tava começando o especial de Natal e logo no começo o Marcelo falou, vamos criar uma história aí em que nós temos peru zumbi. Eu falei, putz, Marcelo, o cara adivinhou meu plot. Cara, ele foi absolutamente aleatório, velho, não dá. Foi, né? Eu narrei uma aventura one shot, porque a Fernanda tava aqui. Aí tinha lá a galera que a cidade tava isolada e a cidade tava isolada, tá? Os caras não encontravam ninguém, eles foram chegar na casa, tava tudo, as portas fechadas e tal, aquele negócio. Aí falou assim, o Bruninho falou, cara, isso aqui tá parecendo vampiro. Aí eu, putz, velho, o plot é vampiro, mas não tinha nada a ver com vampiro. Nessa parte das casas fechadas era outra coisa. Aí eles entraram na casa e tinha um buraco no chão. Eles se fecharam na cozinha, que é onde tinha os recursos, e tinha um buraco no chão. Um buraco pequeno, a pessoa passa apertada. Ele, cara, são vampiros pequenos. Crianças vampiros.
Pigmeus. Aí ele falou assim, são goblins vampiros. Eu falei assim, puta que pariu, velho. Mas a partir do momento que alguém fala que são goblins vampiros, se o seu plano não era goblins vampiros, tem que ser. Passa a ser. Virou. Mas o vampiro era, os goblins eram, mas o goblin vampiro, o cara foi e jogou, foi água no negócio.